Aleluia. Glória a Deus. Eu quero honrar ao Senhor por essa oportunidade. Eu quero honrar a Deus pela porta dessa igreja. Eu quero honrar porque aqui eu fui reconstruída. E hoje eu me levanto aqui, subo nesse altar, porque um dia eu estive aqui quebrada, mas hoje eu estou aqui curada. Porque o meu Deus, Ele pega os teus pedaços e usa para a glória dEle. Ele te reconstrói de dentro para fora. E hoje aquilo que você vê ruína, um dia vai ser cenário da glória de Deus. E não só isso, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. O povo chorou, o povo disse, não tem como sair nada daí. Mas o Senhor levantou o profeta Ageu e disse: a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Mesmo que aos seus olhos tudo que você veja seja ruínas. E eu quero honrar a vida da pastora Mari. Que honra, que privilégio poder caminhar com você. Eu louvo ao Senhor pelo seu coração. Cada dia mais o Senhor tem nos aproximado. E eu louvo a Deus por isso, porque a barreira foi quebrada e o céu venceu mais uma vez. E eu amo a sua vida. Profetizo sobre o teu ministério, para que Deus alargue as fronteiras, para que Deus te dê visão de águia, para que Deus te faça pisar em lugares altos, portas que você nunca entrou, você vai entrar em nome de Jesus. E eu quero honrar, sabe quem? Você. Eu quero honrar você que está aqui nessa manhã. Você poderia estar em tantos lugares, né, Suzana? Mas você escolheu estar na presença de Deus. Eu quero honrar porque você venceu o desejo de ficar em casa, a oportunidade de ir para uma piscina, para hoje você estar aqui neste lugar. E eu quero dizer para você que escolheu a presença de Deus nessa manhã, você escolheu o melhor lugar. E eu quero honrar a sua vida, porque o céu também vai honrar você. Tudo que a gente semeia no trono, na presença de Deus, não é em vão. Então, abra sua Bíblia e nós vamos para a palavra agora. 1 Samuel capítulo 3. Apenas um versículo. Que tema poderoso. Retorno à palavra. Em um tempo onde nós temos ouvido tantas vozes, onde nós temos ouvido tantas vozes contrárias à nossa fé, tantas vozes querendo minar nossa caminhada, tantas vozes das circunstâncias, nós precisamos aprender a ouvir a voz certa. Nós precisamos fazer um resgate à voz correta. E essa manhã o Senhor vai falar ao seu coração através dessa palavra. Quando a menina veio aqui trazer a oferta, falar da palavra da oferta, eu falei: Deus, não deixa ela entregar a mensagem não. Porque quando Deus está no lugar, tudo é conectado. Quando Deus está presente no lugar, a palavra, o louvor se conecta com a pregação. E Deus já se faz presente aqui neste lugar. E este primeiro versículo, 1 Samuel capítulo 3, diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Amado Deus, estamos diante da tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é poderosa para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, pelo teu poder que opera em nós. A tua palavra está aberta, porque nós abrimos também o nosso coração para ouvir a tua voz. Assim como nós abrimos a tua palavra, nós abrimos o nosso coração e dizemos: Deus, fale conosco. Queremos ouvir a tua voz, porque só a tua palavra, ela pode ir aonde a medicina não vai. A tua palavra vai aonde o psicólogo não vai. A tua palavra vai
vai onde os remédios não podem ir. A tua palavra, ela vai lá na divisão da alma e do espírito e cumpre aquilo que te apraz. Por isso eu te peço, Deus, fala, porque queremos te ouvir. Te amamos, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E hoje, nessa manhã, eu quero falar a respeito de um menino. Um menino que ele estava no lugar, como foi dito aqui, corrupto. Um lugar onde não se tinha a palavra de Deus mais, onde não se tinha escassez da palavra de Deus. E nós não vivemos em um tempo diferente. Sabe por quê? A gente vive um tempo onde muitas pessoas têm voz. Muitas pessoas colocam sua cara na internet. Muitas pessoas dizem até eis que te digo na internet. Muitas pessoas têm voz, mas deixa eu te dizer, são poucas aquelas que carregam a mensagem. São poucas aquelas que carregam algo que vem do céu. E é por isso que Deus está levantando mulheres pautadas na palavra. Mulheres que têm raízes profundas. Porque não vão se levar por qualquer vento de doutrina. Não vão se levar por qualquer conversa. Não vão se levar por qualquer eis que te digo. Mas estão alicerçadas na palavra que não se abala, que é a palavra de Deus. E o nome que vem do hebraico, da expressão hebraica Samuel, sabe o que significa? Ouvido de Deus. Diga aqui comigo, ouvido de Deus. Fala assim, Deus, eu quero ser ouvido teu. Fala, Deus, eu quero ser teu ouvido. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Entenda uma coisa, toda vez que Deus ele vai ativar o ministério profético de alguém na Bíblia, ele vai primeiro ser ativado na sua audição. Ele não vai ser ativado na sua visão. Porque a maioria dos profetas, assim como Deus disse para Ezequiel diante do vale de ossos secos, Deus disse para ele, profetiza. Porque não é sobre aquilo que você está vendo, mas é sobre aquilo que eu declaro. Não é aquilo que as circunstâncias estão dizendo para você, mas é sobre a minha palavra que vai prevalecer. Entenda uma coisa, quando um adulto ele fica cego, 6 meses depois, a sua audição vai estar 100% diante daquilo que era. E sabe o que eu aprendo aqui? É que para nossa audição ser ativada, é preciso deixar de ver algumas coisas. Para nossa audição ser ativada, é preciso se desconectar de alguns lugares. Para sua visão ser ativada, é preciso tirar os seus olhos das coisas erradas e colocar os seus olhos na eternidade. Muitas vezes a gente está com os olhos olhando para a circunstância. Ah, mas meu marido está assim. Ah, mas meu filho está assim. A minha casa está desse jeito. A minha vida financeira está dessa maneira. Mas Deus está dizendo, para de olhar para esse lugar e abre os teus ouvidos, porque eu ativo a voz profética dentro de você hoje. Hoje, porque não é sobre aquilo que você vê, mas é sobre aquilo que eu declaro. Em Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem por onde? A igreja está conectada. A fé vem por onde? Ouvir da palavra de Deus. Porque toda vez que Deus ele vai levantar um profeta, ele fala primeiro. Porque nós precisamos aprender a ouvir a voz certa. Nós precisamos entender que existem muitos movimentos hoje, mas muitos movimentos sem ter a palavra no centro. No centro, nós precisamos trazer a palavra para o lugar que ela deve estar. Porque todo movimento que a palavra de Deus não é o centro, é só o movimento. Mas todo movimento que a palavra é um centro, é o centro. Deus está dizendo, está chegando o avivamento. Aleluia! Você precisa aprender nessa manhã. Fechar seus olhos, fecha aí por um minuto. Fecha seus olhos. E ouça a voz do teu pai que te diz, você é amada, você é escolhida. Porque se você for andar por aquilo que você vê, você morre.
Se você andar por circunstâncias no teu trabalho, você morre. Se você olhar para como está seu marido, você desiste. Mas a partir de hoje você não vai desistir da tua casa. A partir de hoje você não vai desistir do teu filho. A partir de hoje você não vai desistir do teu casamento. Levante as mãos e diz: Deus, eu não vou desistir, porque eu ouço a tua voz. A minha casa é tua, a minha casa é teu altar, a minha família é do Senhor. Ouvido de Deus. Amém. Sabe por que você só pode ser boca de Deus? Se antes você tiver ouvidos para Ele. Você só pode ser boca de Deus se os seus ouvidos forem dele. E aí o Senhor, quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor me fez perguntar: seus ouvidos têm sido meus ou seus ouvidos têm sido da voz do inimigo? Os seus ouvidos têm sido meus ou os seus ouvidos têm sido das tuas emoções? Sabe por quê? Se você se levar pelo teu coração, você não vai parar em lugar nenhum. A Bíblia diz que enganoso é mais do que todas as coisas o coração do homem. Deus não te mandou você se mover pelos teus sentimentos. Você acha que todo dia eu acordo com vontade de orar? Não. Você pensa: Jennifer, aí uma bênção. Eu mato a minha carne todos os dias. Eu renuncio à minha preguiça todos os dias. E eu digo: Deus, eu vou buscar a tua face. Porque se você for movida pelo seu sentimento, tem dia que você vai acordar, você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de orar. Mas Deus, Ele não te chamou a se mover pelos seus sentimentos, mas Deus te chamou para você ser ouvido de Deus. E eu amo o Salmo 27 que diz assim: quando o meu coração ouve a ti e diz: busca a minha face, a tua face buscarei. Existem momentos que você vai acordar de madrugada e Deus vai dizer: busca a minha face. Ah, mas eu estou com sono, eu estou cansada. Mas você vai dizer com o coração aberto: a tua face, Deus, eu buscarei. Eu dou uma resposta ao teu chamado. Eu estou falando do profeta Samuel. Ele tinha 3 atribuições em seu ministério. Se você estiver anotando, anote. Ele era profeta. Segundo, ele era sacerdote. E terceiro, e muito importante, o Senhor ministrou algo poderoso ao meu coração nesse terceiro: ele foi o último juiz de Israel. Ele foi o último juiz de Israel. Porque o povo de Deus era um povo teocrático. Era um povo que tinha Deus no centro. E Deus levantava juízes para comandar o povo, para direcionar o povo. E Samuel foi o último juiz de Israel. E o contexto que a gente está falando aqui dessa história começa com quem? Com Ana, que foi falado aqui. Ana era uma mulher estéril, amargurada de espírito, como diz a palavra. E ela tinha uma mulher ao seu lado, esposa também do seu marido, que se chamava Penina. Diga comigo: Penina. E algo o Senhor ministra toda vez que eu falo de Ana a respeito dessa história. Penina, ela provocava Ana. Ela vinha com aquele barrigão, grávida, e ela lá querendo gerar, ela lá querendo ter filhos, ela lá sofrendo, ela lá triste. Penina não foi uma mulher que disse: eu vou orar com você, eu vou estender a mão com você, você vai gerar um filho, a gente vai se alegrar. Mas hoje Deus está destruindo esse espírito Penina, esse espírito de competitividade, esse espírito que você fica passando na frente do outro aquilo que Deus fez na sua história, mas não estende a mão para ajudar ninguém. O que Deus fez na sua vida é para você ajudar alguém, porque se não for isso, não tem propósito. E Penina espizinhando Ana: tô aqui com a minha barriga, tô aqui, olha, eu consegui, você não. Mas Deus falou algo comigo: peninas são necessárias, porque as peninas são os provocadores que Deus usa para provocar o teu milagre. São os provocadores que Deus usa para promover que você vá para outro nível, para outro patamar. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quando você está numa escola e as pessoas dizem assim: ó, você nunca vai passar, você é burra. Tem gente que pega essa palavra e diz: eu sou burra, nunca vou dar certo não.
Mas tem gente que diz: você disse que eu sou burra? Agora que eu vou passar. Você disse que eu não vou conseguir? É agora que eu vou passar nesse concurso. Você disse que eu não ia dar certo? É agora que eu vou dar certo. Ei, eu não sei se você está entendendo. Penina foi para Ana uma provocadora de milagre. Quando alguém diz: ó, você estudou só em escola pública, você acha que vai passar nesse concurso? Vou. Porque eu sei quem eu sirvo. Você acha que o seu marido desse jeito vai se converter? Vou. Porque eu sei quem eu sirvo. Existem peninas que só vão servir para você fazer a oração que você nunca fez na sua vida. Ninguém nunca tinha feito a oração de Ana. Ela nunca tinha orado daquele jeito. A Bíblia diz que ela balbuciava no seu espírito. Ela balbuciava e chorava, porque existem momentos na nossa vida que a gente não consegue colocar em palavras aquilo que a gente está vivendo e aquilo que a gente está passando. Mas deixa eu te dizer, o segredo de Ana não foi a oração que ela fez. O segredo de Ana foi a entrega que ela deu. Será que a gente tem condição de devolver para Deus o que a gente mais pede a Ele? Será que a gente tem condição de entregar para Ele aquilo que a gente tanto anseia, tanto almeja? E ela entregou para Deus o que ela mais desejava. O segredo de Ana foi a sua entrega e não a sua oração. Você está entendendo a profundidade disso? Haverá um dia que tudo que você terá de Deus é o que você entregou no altar. Haverá um dia que tudo que você terá de Deus é aquilo que você depositou no altar. E Deus, vendo a entrega que ela fez, respondeu Ana. Mas a resposta de Deus a Ana foi uma resposta para uma nação. A resposta de Deus para Ana não foi uma resposta para alimentar os seus anseios, alimentar a sua vontade e o seu desejo. Entenda uma coisa: toda vez que você ora a Deus pedindo algo, aquilo que Deus ele vai liberar como resposta para você não vai alimentar só você, vai alimentar pessoas ao seu lado, vai abençoar a sua casa, vai abençoar as próximas gerações. Imagina, Paulo estava lá, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes, pedindo para que Deus tirasse um espinho na sua carne. E existem momentos que Deus não vai te responder como você quer. E Deus ele não chegou e tirou o espinho da carne de Paulo, mas muito pelo contrário. Deus olhou para Paulo e disse: eu não vou resolver como você quer, mas eu libero uma palavra para você e te digo: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Mesmo que não saia resolvido como você quer, eu te dou forças e estrutura para administrar no momento de dor, no momento de luta. Tem luta que Deus não vai tirar a luta de você, mas Ele vai te dar sabedoria para atravessar. E hoje nós nos alimentamos dessa palavra. Quantas vezes a gente canta, a gente fala: minha graça te basta. Porque aquilo que Deus tem como resposta para você não vai alimentar apenas você. E ela entrega o seu filho ao sacerdote Eli. E aqui eu quero que você entenda: existe um problema aqui nessa palavra. Existe um problema aqui, e a gente precisa entender. Ela entrega o seu filho a um sacerdote que estava com problema, a um templo que estava com problema. Ela entrega o seu filho a um templo que estava corrompido pelo pecado. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, eles se prostituíam na porta do templo. A Bíblia diz que eles pegavam as ofertas das pessoas antes mesmo dela ser consumida. A Bíblia diz que sacerdote Eli estava com a sua visão adormecida, com o seu espírito adormecido. E existia muito tempo que Deus não visitava aquele templo, não visitava o sacerdote Eli, não visitava os filhos dele, porque tinha pecado. E há muito tempo aquele lugar não manifestava a glória de Deus. Porque, Jennifer, não tinha respeito pela palavra, não tinha respeito pela lei. E agora Ana pega o que tem de mais precioso e coloca nesse lugar.
Você entendeu? Ela pega aquilo que tanto pediu a Deus e coloca nesse lugar. Um lugar sujo, um lugar onde a glória de Deus não estava, um lugar onde o sacerdote estava corrompido. E ela pega e coloca o seu filho diante de um sacerdote que tinha cara de sacerdote, roupa de sacerdote, falava como sacerdote, mas a presença de Deus já tinha ido embora há muito tempo. E aqui a gente precisa entender, tem muita gente que faz cara de que Deus está enchendo, mas a presença de Deus já foi embora. Tem muita gente que fala em línguas estranhas, mas Deus já foi embora há muito tempo. Porque o que salva não é o dom, o que salva é o fruto do Espírito. E muitos vão chegar naquele dia, eu profetizei, eu falei em línguas, eu expulsei demônios, e Deus vai dizer, eu não te conheço. Porque o que te salva é a manifestação do fruto. É quando você, com seu ímpeto, você engole sapo e sopra borboletas. É desse jeito, né? Você engole o seu eu. É difícil, mas é aí que Deus ele vai mostrando que Ele é real na sua vida. E ela pega o seu filho e coloca ali. Entenda uma coisa, Ana queria colocar o seu filho num lugar onde ele teria acesso a Deus. Ana queria colocar ele num lugar onde ele ia se doar às coisas de Deus. Mas Deus não estava naquele lugar. E eu acredito muito que a gente é um produto do meio que nós estamos. Nós somos um produto da convivência que nós vivemos muitas vezes. Não é uma regra, toda regra tem sua exceção. Mas se eu ando com determinadas pessoas, a Bíblia diz, se eu andar com sábios, eu me tornarei mais sábio. Mas se eu andar com os tolos, eu também me tornarei tolo. E existia uma grande possibilidade para que o Samuel, o filho de Ana, fosse um novo sacerdote Eli. Yes! Fosse um novo sacerdote Eli, corrompido, que não tinha respeito pela palavra. Imagina, ele cresceu nesse ambiente. E ele tinha tudo para ser um novo. Ele era uma promessa, mas ele tinha tudo para se tornar um fracasso. Porque o contexto que ele estava era esse. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar algo que o Espírito Santo mandou dizer para mães. Quem é mãe aqui? Levante a mão. Gente, eu não sei, mas Deus ele só tem falado muito de maternidade comigo. Não sei porquê. Não sei porquê. Acho que está chegando a hora. Eu tenho que me render. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou, fale para mães que carregam culpas. Fala para mães que muitas vezes colocou o seu filho no lugar onde você achava que ele ia ser abençoado, mas ali ele foi bulinado, ali ele foi ferido, ali riram dele. Mães que carregam culpas no seu espírito. Deus está dizendo, não carregue culpas, porque eu não coloco culpa sobre você. Deus está dizendo para mães que carregam culpas aqui neste lugar, eu não fui uma boa mãe, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, e tem andado sobre culpas, mas hoje Deus tira a culpa e diz, eu tenho controle da história, eu faço como eu quero. Imagina a Ana colocou no lugar onde ela esperava que o seu filho tivesse acesso a Deus. Quantas vezes você diz, eu vou colocar o meu filho na melhor escola, e naquela melhor escola o seu filho ele se perde ali. Quantas vezes você diz, eu vou fazer isso para o meu filho, vai ser o melhor para ele. Você quer dar o seu melhor, mas muitas vezes aquilo é revertido, aquilo se torna algo ruim e você carrega uma culpa. Mas Deus está dizendo, eu tenho o controle da história, e no meio daquilo que parece contrário, eu vou usar para amadurecer o teu filho, para ele ter uma experiência com a minha voz, para ele conhecer a minha glória. Mas essa culpa não te pertence, não carregue mais. Quem recebeu? Deus falava muito forte comigo sobre mães que carregam culpas. Saia desse lugar hoje, porque esse lugar não te pertence. Desse lugar não te pertence. Ana, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 19, e eu mais uma vez parei nesse tema falando sobre maternidade. A Bíblia diz que depois que Ana colocou seu filho ali, todos os anos ela pegava uma túnica e levava até Samuel. Uma pequena túnica. Se você for para os estudos, essa túnica era em torno de 8 meses que uma mãe estava tecendo ela.
Era uma túnica muito difícil, mas todos os anos ela levava uma pequena túnica. E o Espírito Santo falou no meu coração nessa manhã, Lilian, que Deus está levantando mulheres que vão fazer pequenas túnicas para os seus filhos. Sabe o que isso significa? O meu filho não é, mas eu já visto ele para que ele vai ser. O meu filho não é, mas eu já dou alimentação para aquilo que ele vai se tornar. O meu filho não é, mas eu profetizo sobre aquilo que ele vai ser. Mulheres intencionais dentro da sua casa. Eu não vejo, mas eu profetizo. Enquanto você estiver arrumando o seu filho para ir para a escola, Beth, você vai dizendo: vai ser um profeta às nações, vai ser um homem de Deus. Enquanto você estiver fazendo a comida para o seu filho, você diz: a minha filha vai ser uma leoa, vai para as nações da terra, vai ser uma mulher cheia da presença de Deus. Mulheres intencionais que sorriem pro futuro. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela sorri para o futuro. Provérbios 31, capítulo 31, versículo 25. Sabe por quê? Você não vai olhar para o seu futuro e o futuro do seu filho com medo, Simone. Você vai olhar para o futuro do seu filho com alegria. Porque Deus, ele vai fazer infinitamente mais de tudo que você pediu, de tudo que você pensou na vida do seu filho, em nome de Jesus. E uma mulher intencional é tão forte isso, porque ele não era filho de sacerdote. Entenda uma coisa, ele só poderia ser sacerdote se ele viesse da linhagem de Arão. Ele só poderia ser sacerdote se ele viesse da linhagem de Arão. Ele era levita, mas não era da família de Arão. Mas quando eu sou intencional com meu filho, sabe o que é ser intencional? É agir com propósito, de propósito. Eu vou fazer de propósito, porque meu filho vai ser. Eu vou fazer de propósito que minha filha vai ser uma médica. Eu vou fazer de propósito que meu filho vai ser um profeta. E a Bíblia diz que Samuel, ele se tornou sacerdote porque ela foi intencional. Aleluia. E aqui a gente vai entender que Samuel, ele foi chamado para ser sacerdote apesar de não estar habilitado para isso. E sabe o que o Senhor me fala aqui? É que tem lugares que muitas pessoas querem acessar, mas Deus só vai dar acesso àqueles que Ele vai autorizar. Tem muitos lugares que nós queremos acessar em Deus, mas Deus vai dar acesso a alguns. João Batista era filho de sacerdote, mas foi um profeta. Samuel era um profeta que se tornou sacerdote, porque Deus, ele quebra protocolos para cumprir promessa. Talvez você diga: eu não venho de uma linhagem sacerdotal, meu pai não era pastor, meu avô não era pastor, mas eu tenho chamado, e eu vou ser a primeira pastora da minha família, eu vou ser a primeira profeta da minha casa. Minha família, ninguém é crente, mas a partir de hoje eu vou ser a primeira salva da minha casa e da minha família. Porque Deus, ele faz do jeito dele. E aqui a gente precisa entender que Samuel, ele foi o último juiz de Israel. E é sobre isso que eu quero parar aqui no momento e dizer a respeito disso. Ele foi importante para um tempo de transição de uma nação. A gente tem dificuldade de transicionar de carro, a gente tem dificuldade de transicionar de casa, a gente tem dificuldade de transicionar de cidade, de nação, quanto mais a transição de um governo. Samuel, ele foi o último juiz, porque ele foi usado para ungir o primeiro rei de Israel. O povo era teocrático, eles tinham Deus e juízes, Deus levantava para guiar o povo. E ele foi usado para ungir o primeiro rei de Israel. A Bíblia diz que o povo disse: nós queremos ter um rei. Samuel foi para casa angustiado, entristecido. E precisamos entender que para viver transições necessárias é preciso ter maturidade. Diga comigo: é preciso ter maturidade. E ele foi para casa e disse: Deus, eles estão rejeitando a mim. E o Senhor falou com Samuel, em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7 ao 9, se você estiver anotando, ele diz: eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Porque quando você é amiga de Deus, aquilo que fazem a você, o Senhor sente, o Senhor sabe. E Ele manda te dizer: eu estou vendo quando você é humilhada, mas você persevera. Eu estou vendo quando você é rejeitada, mas você
escolhe adorar. Eu estou vendo quando fecham as portas para você. E eu te digo, eu vou estender a cadeira quando te esquecerem, assim como Jessé esqueceu do seu próprio filho Davi. E vou dizer, falta um, chama ele, porque é tempo de honrar e ungir ele. Meu Deus! E ele teve que ter maturidade para suportar a transição. Ele teve que ter maturidade para entender que não era ele que eles estavam rejeitando. Não era o profeta Samuel, mas era Deus. E aqui o Espírito Santo começou a falar comigo sobre a necessidade de mulheres que têm a identidade firmada. Mulheres que serão porta-voz de Deus, para que Deus unja outras mulheres. Meu Deus, você vai ser porta-voz de Deus, para que Deus levante outras mulheres. Ei, eu não estou falando apenas de ungir uma ovelha, eu estou falando sobre ungir um rei. Ele precisou ungir um rei, e é preciso ter uma identidade firmada, para você não se ofender quando Deus levantar outra mulher, porque... entenda uma coisa, acender a luz da outra não vai apagar a tua. Acender a luz de outra mulher não vai apagar o teu brilho. Muito pelo contrário, a gente vai brilhar juntas, para a glória de Deus. E sabe o que vai acontecer? O céu vai ser glorificado mais uma vez, e o diabo vai ser envergonhado. Sabe por que a gente quer viver uma competitividade? Mulher, ela tem isso. Para! Nós precisamos ter identidade firmada. Eu sei quem eu sou, e porque Deus ungiu Saul, isso não me diminui como profeta. E porque Deus está me chamando para ungir alguém, porque tem mulher que se sente incomodada. Ela canta mais do que eu. Não vou chamar não. Ela prega mais do que eu. Não quero não. Ela fala assim, ela é muito desse jeito, não quero não. Mas Deus está dizendo, ei, é tempo de ter sua identidade curada, é tempo de ter sua identidade firmada, porque quando Deus levantar outra, não vai impedir você. E aí sabe o que você faz? Você fica entulhando o poço de outra, para que a outra não flua. Mas Deus, Ele está quebrando isso aqui nessa manhã. Gente que faz do seu ministério um palácio. Gente que diz, eu tenho que ser servido. Não, nós estamos aqui para olhar um no olho da outra e dizer, vamos junto para a glória. Porque a gente é gente como a gente. E você não vai ser usada para entulhar poço de ninguém. Você vai desentulhar e vai dizer, deixa fluir, deixa usar. Ei, você está entendendo o que Deus está falando? Você não vai se ofender quando Deus levantar outra mulher. Meu Deus, meu Deus. E Deus está falando aqui, e Ele foi usado para levantar o primeiro rei de Israel. Pessoas que ouvem a Deus têm a sua identidade firmada. Não se ofende quando Deus olha para Samuel e diz, ouve o povo, dê a eles um rei. Não se sente diminuído. E a Bíblia diz que quando nós ouvimos a Deus, nós vamos ver isso na vida de Samuel, nós seremos porta-vozes para que Deus levante outra mulher. Eu quero dizer uma coisa, Deus vai usar você para levantar outra mulher. Deus vai usar você para levantar uma mulher que está morta, caída, destruída. Levante as suas mãos e diga, Deus, eu quero ser usada para levantar outras mulheres. Deus, eu quero ser usada para levantar outras mulheres. Meu Deus! E a gente, quando ouve a Deus, a gente se veste do que? Da nossa identidade. E isso aqui é muito poderoso, porque eu sei quem eu sou em Deus. E Samuel, ele tinha muitas funções. Ele era profeta, sacerdote, juiz e até conselheiro do povo. Mas a principal função de Samuel era profeta. E aqui eu preciso te explicar algo. A gente não pode se esquecer do que Deus colocou para fora quando Ele fez um chamado a você. A gente não pode se esquecer quem é a nossa identidade, qual é a nossa identidade. Porque quando eu não sei, eu vou ser levado por qualquer coisa. E sabe o que acontece? Na igreja tem muita goiaba querendo ser melancia, porque não sabe qual é a sua identidade. Tem gente que foi chamado para pregar e quer cantar. Tem gente que foi chamado para cantar e quer pregar. Está perdido.
Mas hoje Deus disse, você vai ouvir a minha voz e vai para o lugar que eu te ordenei, o lugar que eu te destinei, o lugar que eu tenho para você. E isso é tão fácil, porque facilmente a gente perde a nossa essência. Samuel ungiu Davi. Quando Davi foi ungido, ele estava vestido de quê? Quero ver se alguém sabe. Pastor. Então repita comigo. Deus, quando ungiu Davi, ele estava vestido de quê? Davi, quando venceu o rei Golias, o gigante Golias, ele estava vestido de quê? Mais alto, igreja. Mais alto. Mas quando ele caiu com Betseba, ele estava vestido de quê? Você entendeu? Como a gente precisa ter a nossa identidade firmada para a gente não se levar por aquilo que não é a tua essência. Você entendeu como você precisa ter a sua identidade firmada para você não se esquecer de onde Ele te tirou? Você entendeu como você precisa ter a sua identidade firmada para que você não perca o teu coração? Você está entendendo, igreja? Dá um glória bem alto. Eu não vou perder a minha essência, porque eu vou ouvir a voz dele. E sabe o que é mais poderoso? Natan, quando vai falar com Davi, ele entra lá e diz o quê? Ele diz a história de um pastor. Ele diz a história de um pastor. Ele fala, um pastor tinha uma ovelhinha, e veio uma pessoa que tinha várias ovelhinhas e pegou essa uma ovelhinha desse pastor. Ele disse, que absurdo. Esse absurdo é você, Davi. Porque você se esqueceu que Deus te ungiu para ser pastor. Você se esqueceu da onde Deus te tirou. Gente, isso é forte demais. Nós não podemos perder a nossa identidade. E em 1 Samuel capítulo 3 diz que naquele tempo não tinha a voz de Deus. Naquele tempo não tinha visão manifesta. Sabe, e Deus falou comigo, aqueles que não dão ouvidos à minha voz não têm visão. Não tem visão do futuro, não tem visão do propósito. Porque é a voz de Deus que habilita a tua visão curada. A falta de visão te faz olhar para as coisas de maneira equivocada. Existem coisas que você vê que é só você mudar a perspectiva. A Bíblia diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu coração terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu coração estará em trevas. Porque às vezes aquilo que você vê como perdido, como acabado, é só você mudar a perspectiva e olhar para essa situação como Deus olha. E olhar para essa situação como Deus vê. É quando você tiver a capacidade de ouvir de Deus quem você é, e a sua visão será ajustada. E a Bíblia continua aqui em 1 Samuel capítulo 3, versículo 2. Que sacerdote, que ele estava dormindo. Ele estava em um sono. E às vezes o cenário que a gente está é muito contrário àquilo que Deus liberou como promessa para você. Às vezes você está aqui e você olha para você e você diz, Deus disse um dia que vai me usar. Deus disse um dia que ia me dar um filho. Deus disse um dia que ia restaurar meu casamento. E tudo que eu vejo não tem nada a ver com a promessa. Deus disse que ia fazer algo grandioso na vida de Samuel, mas aquele lugar não combinava com o que Deus ia fazer em Samuel. Você está entendendo? Porque para a promessa se cumprir, o ambiente não precisa de ter lógica. O ambiente não precisa fazer sentido. Deus está dizendo, não precisa fazer sentido para eu fazer aquilo que eu te prometi. Não precisa parecer que vai acontecer para eu cumprir a promessa. Eu pego o improvável, eu pego o esquecido e coloco no lugar que eu tenho de propósito para ele. Sabe por quê? Quando o céu te valida, até a terra tem que se curvar. E o cenário era contrário. E a Bíblia diz em 1 Samuel que diante desse texto, nesse lugar abatido, nesse lugar frio, que Samuel tinha tudo para ser um sacerdote fracassado. E eu preciso que você entenda uma coisa: o fracasso existe até a voz de Deus chegar. O fracasso existe até a voz de Deus se manifestar. A ruína existe até Deus se levantar. O problema existe até Deus falar. A cura é improvável até Deus dizer, está curado, vai, não peques mais. A voz de Deus é
a voz mais impactante do mundo. A palavra de Deus é a palavra mais impactante do mundo. Ela muda cenários, ela muda sentenças, ela muda diagnósticos, porque é a palavra do Deus que rege todas as coisas. E hoje o Senhor nos convida a voltar a este lugar. E algo que eu aprendi aqui nessa palavra é que quando a gente olhar para a vida do profeta, a gente não tem que se perguntar como é que Deus fala, mas a gente tem que se perguntar de onde Deus fala. Samuel não estava em qualquer lugar. Ele estava dormindo onde estava a arca da aliança. Eu só quero tua presença. Eu só quero tua presença. E ali, sabe o que significa a arca da aliança? Significa presença. Deus, Ele vai falar com você quando você estiver no lugar que Deus, Ele quer. Quando você estiver na presença dEle. E quando a gente estava cantando aqui, eu só quero tua presença, eu falei, Deus, nos leve a este lugar onde nada mais importe além da tua presença. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quando você tem a face de Deus, você tem tudo o que precisa para prosseguir. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar as minha voz para te dizer: nós só queremos a tua presença, Deus. E a maior e principal função do profeta não é falar de Deus, é contemplar a Deus. Deus te chama para olhar para Ele. Deus te chama para você ver ao que está sentado, poderoso Deus, ao que está sentado no trono, poderoso Deus. E algo que o Senhor ministrou ao meu coração: Samuel, ele tinha uma função importante no templo, que era não deixar o fogo se apagar. Ei, vira para essa mulher e diz assim: você não vai deixar o fogo se apagar. Você não vai deixar o fogo do Espírito. A Bíblia diz: não extingais o Espírito de Deus. Não diminua a atuação do Espírito na tua vida, na tua casa. A Bíblia diz que ele tinha que manter o fogo aceso, que ele estava dormindo no lugar da aliança, que ele estava dormindo no lugar onde um sacerdote, quando entrava, se ele não estivesse puro, ele morria. Deixa eu te dizer, Samuel estava dormindo no lugar mais perigoso da terra. Mais perigoso da terra. Mas sabe, o profeta, ele descansa no temor do Senhor. Ele descansa no assombro de Deus. E quando o menino de 12 anos, ele aprende a cuidar do fogo de Deus, vem juízo sobre a casa de Eli. Quando ele aprende a cuidar do fogo, vem justiça sobre uma nação. E abortos vão ser cancelados nessa nação. E investidas do inferno vão ser canceladas nessa nação. Investidas do inferno nessa eleição vai ser cancelada em nome de Jesus. Cuida do fogo de Deus, que vai vir juízo sobre a terra. Meu Deus. E a Bíblia diz que Samuel, ele é chamado por Deus 3 vezes. 3 vezes. E a Bíblia diz que ele não conhecia a voz de Deus, mas Deus falou com Samuel para quebrar um sistema. Deixa eu te explicar. Deus quebrou um sistema quando Samuel ouviu a Deus. Deus vai quebrar ciclos de maldição na tua família, ciclos de maldição na tua casa, ciclos de que não tem casamento, que fique, que tem divórcio. Hoje Deus está cancelando isso em nome de Jesus. Deus está transformando aquilo que veio para ser maldição em bênção. Em bênção. Porque quando Deus fala com Samuel, Deus quebra uma estação de frieza naquele lugar. Deixa eu te dizer, e quando Deus fala, Deus não precisa melhorar ninguém. Tem gente que fala assim: quando o meu marido melhorar, quando a minha casa melhorar,
quando meu filho ficar bonzinho, quando as minhas finanças melhorarem. Deus está dizendo, quando a minha voz chega, não precisa melhorar nada, porque a minha voz melhora tudo. A minha voz melhora o ambiente, a minha voz melhora a atmosfera, a minha voz quebra a sentença do inferno. Meu Deus! Deus, ele fala com Samuel e ele não entende. Ele vai correndo para o quarto de Eli. E tem muito... Meu Deus, eu preciso terminar e dizer isso para você. Quando eu era menino, eu fazia coisas de meninos. O que o menino ele faz quando o quarto está escuro e ele está com medo? Ele corre para o quarto da mãe. Tem muita mulher que Deus está chamando. É tempo de maturidade. Para de correr para o quarto de Eli. Para de correr para terceirizar a voz de Deus. Quando eu vou falar com você. Tem meninas que estão correndo para o quarto de Eli à noite. Estão voltando para as suas carências à noite. Estão voltando para lugares que não é para voltar. Porque o quarto de Eli é o quarto de um homem velho. É o quarto do passado. E Deus está dizendo, esqueça o passado. Eis que eu faço algo novo hoje. E o sacerdote Eli, sabe o que ele diz para Samuel? Volta a dormir. Porque quem dorme não luta. Quem dorme deixa perpetuar uma atmosfera de frieza espiritual. Quem dorme não guerreia para ver a sua família salva. Quem dorme não batalha no mundo espiritual para ver Deus mudando sentenças e lugares na sua vida. O diabo e o teu passado vai dizer, dorme, volta a dormir. Um dos sintomas da depressão é o quê? Dormir, dormir. Dorme, esqueça a vida. Mas Deus está dizendo, ei, volta desse sono, levanta desse sono. E sabe o que eu acho mais importante? E para fechar, Samuel, ele vai para o quarto do profeta, do sacerdote Eli. E ele fala, o Senhor me chamou? E o Senhor disse para ele, não te chamei, volta a dormir. E ele volta. E aqui eu quero que você entenda uma coisa, que quando ele foi até o sacerdote Eli, a voz de Deus não acompanhou ele. Ele não falou assim, porque às vezes eu já vivi em ambientes que quando você começa a falar, parece que Deus desce. Você já viveu isso? Você quer contar, olha, eu vivi um sonho. Aí quando você começa a contar, você já começa a chorar, a presença de Deus vem. Eu já vivi isso. Quando você vai contar para alguém, Deus desce, confirma aquilo que você está falando. Você começa a sentir a presença de Deus. Mas não aconteceu isso. Ele falou, e Deus ele só chamava ele aonde? No quarto dele. Sozinho, porque tem lugares que Deus ele vai se revelar só a você. Tem lugares do teu passado que a presença de Deus não vai te acompanhar. Tem lugares do teu passado que o teu passado não vai te ajudar, as tuas carências não vão te ajudar. E Deus está dizendo, eu estou te chamando para ser uma mulher madura. Você não vai terceirizar a voz de Deus. E eu vou falar com você na tua noite escura e revelar a minha glória. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode ficar de pé no seu lugar. A Bíblia diz que o Senhor falou com ele à noite. A noite significa luta, a noite significa problemas, a noite significa provações. Mas no meio da noite, Deus disse, Samuel, Samuel. Deus está chamando Lorena, Deus está chamando Dani, Deus está chamando Cíntia, Deus está te chamando pelo nome hoje. E diz, a partir de hoje, eu vou mudar o sistema, eu vou quebrar o ciclo, eu vou mudar o lugar. Aquele lugar nunca mais foi o mesmo. E eu quero te convidar a você fechar seus olhos onde você está, em nome de Jesus. E eu vou cantar uma canção. E você vai dizer, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Ativa os meus ouvidos. Eu quero entrar numa nova estação de Deus para minha vida. Que diz assim: vem me visitar hoje aqui. O louvor, se quiser subir, pode subir. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo.
Diga isso. Eu quero viver algo novo. Eu preciso tanto. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje. Ele está visitando você no teu quarto. No teu quarto. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Espírito vem, Espírito vem. A sua vitória não está no quarto de Eli, está no teu secreto. Está no teu secreto. Espírito Santo, Levante as mãos e diga: eu quero viver algo novo. faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E antes de terminar, eu quero orar por você. Do meu lado direito, bem rápido, porque a gente já acabou o tempo. Eu quero que venham aqui as mulheres que têm um chamado, que estão paralisadas hoje no chamado. Do meu lado direito, do meu lado esquerdo, venham mulheres que desejam gerar filhos. Quando eu estava orando, Deus falou: pode vir aqui no altar, que Deus, Ele vai te dar filhos aqui nessa manhã. Ele vai abrir a tua madre e Deus, Ele vai te dar Samuel. É Samuel, é Samuel. Não é qualquer bênção. Deus vai te dar o maior profeta de Israel. Mulheres que estão com seus ministérios paralisados hoje, Deus está ressuscitando o ministério. Deus está ressuscitando sonhos. Deus está ressuscitando sonhos aqui. E eu quero orar por vocês. Amado Deus, ministérios sejam levantados aqui nessa manhã. Chamados. Faça ouvir a voz que é toda sua. Elas já conhecem a tua voz. Elas já conhecem a tua voz. Bianca, você já conhece a voz. Você já conhece a voz. Tayane, você conhece a voz. Suzana, você conhece a voz. Ei, Deus está te chamando para voltar o teu chamado, o teu ministério. É tempo de voltar. É tempo de voltar. E eu quero orar pelas mulheres que vão gerar. Profetiza mesmo, Mari. Profetiza mesmo, porque Deus tem te dado autoridade. Profetiza, profetiza. Deus está curando ventres hoje aqui. Deus está curando ventres hoje aqui. Você não é definida por um diagnóstico. Você não é definida por uma palavra do médico. Quando Deus decidir fazer, ninguém vai impedir o agir de Deus. E para terminar, que ainda não acabou, quero que todas as mulheres que estão no banco venham aqui pra frente agora. Todas. Chegou o tempo que uma mulher vai levantar a outra. Uma mulher vai ajudar a outra. Sai deste lugar e vem aqui pro altar. Vem. Quem tá aqui na frente, vem mais pra frente pra elas poderem chegar. Vem. 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 Deus conta com você pra levantar outras mulheres. Sabe por que eu pedi para você sair do banco e vir até aqui? Porque Deus vai usar você para levantar outras mulheres. Outras mulheres. Você não vai sair daqui como você entrou. Dá um abraço nela aqui, ó. Alguém abraça ela aqui, aqui atrás. A menina ali, ó.
não vai sair daqui do jeito que entrou, mas vai sair daqui avivada. Eu quero que você segure na mão dessa mulher e você vai dizer: a gente vai junto para a eternidade. E eu quero pedir para a pastora Mari subir aqui. Santo Espírito desce e o fogo de Deus vai te encher. O fogo de Deus vai te encher. O fogo de Deus vai te encher. Entrega o teu Samuel. Entrega o teu Samuel. Entrega o teu Samuel. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Desce. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. O fogo se apagar. Incendeia, o fogo se apagar. Incendeia, 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 incendeia. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Mulheres que querem gerar, olhem aqui pra mim. O médico pode ter dito que não tem como, mas quando o leão da tribo de Judá se levantar, a promessa vai se cumprir. Quando o leão da tribo de Judá se levantar, tudo que o médico disse vai cair por terra, e o teu ventre vai gerar, e o teu ventre vai gerar. Que ruja o leão, E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. segura a mão dela e diz: tem fogo nos olhos. Eu não quero. Mari, sobe aqui, por favor. Que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, e que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu preciso dizer algo, e eu quero que você segure na mão dessa mulher, pra gente terminar. A gente fala tem fogo nos olhos. Jacó, quando ele saiu de Peniel, e eu quero que você preste atenção nisso. Ele foi ao encontro do seu irmão Esaú, que ele não falava há muito tempo. E tem uma fala de Jacó que fica na minha memória, e que você vai fazer hoje profeticamente. Porque quando você vê Peniel, Peniel é a face de Deus. Mas você nunca vai acessar a face de Deus
sem ver na face da tua irmã a face dele. Esaú, quando ele abraçou Jacó, e Jacó abraçou ele, eles se choraram, se abraçaram. E Jacó pegou Esaú assim e disse: eu vejo no seu rosto o rosto de Deus. Eu vejo em você a face de Deus. E eu vejo isso em sua vida, Mari. Hoje eu vejo no seu rosto a face de Deus. Ele quebrou. E eu amo você. Eu honro a sua vida. E você vai olhar para essa mulher e vai dizer: eu vejo no seu rosto. Porque tem força